Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo num trecho bem denso, né? Da Carta aos Romanos, capítulo 2 e o comecinho do 3. O foco aqui é entender como Paulo trata do julgamento de Deus, da hipocrisia que vão combinar, é um tema sempre atual, e o que é, afinal, ter uma fé de verdade diante de Deus, sabe? Pelo menos segundo esses textos e alguns comentários que a gente consultou. A gente está usando a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, com as notas dela, e também um comentário bem detalhado sobre Romanos. A ideia é tentar desembolar um pouco esse raciocínio do Paulo, né? Essa coisa da culpa universal e do que seria a justiça de verdade, que parece ir além do exterior. Ok, então vamos lá. Já começa forte, né? Romanos 2, versículo 1. Portanto, você é indesculpável quando julga os outros. Ele está falando com quem aqui exatamente? Por que essa ênfase toda em não julgar? Começa com impacto mesmo. O ponto-chave é a hipocrisia. Porque o texto diz, né? Ao julgar o outro, você está condenando a si mesmo, já que, bom, você faz as mesmas coisas que condena. O comentário que a gente viu até usa um termo, projeção. Aquela tendência, sabe, de ver no outro o defeito que a gente não quer ver na gente. E tem uma nuance interessante em relação ao capítulo 1. Lá, os gentios erravam e até achavam ok quem fazia igual. Aqui, o foco é mais no moralista, digamos assim. Pode ser um judeu, claro, mas qualquer um com discurso elevado que, no fundo, faz o que condena. Mas para Deus, o que conta não é o discurso. O julgamento dele é segundo a verdade, contra quem pratica essas coisas. Isso está lá no versículo 2. E logo depois, no versículo 4, tem um alerta que me pegou. Fala sobre desprezar a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus. Parece estranho, né? Se Deus é bom e paciente, isso não seria um sinal pra gente relaxar um pouco? Como as fontes explicam isso? Ótima pergunta. É um ponto delicado mesmo. A explicação é que essa paciência toda de Deus não é um deixa pra lá, sabe? É justamente um chamado para a pessoa se arrepender. É como se ele desse tempo, chance para mudança. Ignorar isso, achar que a paciência dele significa que ele não liga ou aprova o erro, na verdade é desprezar a própria graça que ele oferece. Uma das fontes até diz algo forte. Quem quer a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, na verdade despreza a graça. O objetivo da bondade dele é transformação, não uma falsa segurança. Entendi. Faz sentido. E seguindo no texto ali dos versículos 5 a 16, parece que Paulo começa a listar uns princípios, né, de como funciona esse julgamento de Deus. Quais seriam esses pilares? Basicamente dá para ver três pilares aí. Primeiro, o julgamento se baseia nas ações, no que cada um fez. O versículo 6 é muito claro. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso tem consequências sérias, né? Vida eterna para quem persevera no bem, mas ira e indignação para quem desobedece à verdade e segue a injustiça. Versículos 7 e 8. Ok. Ações. Qual o segundo? Segundo, é totalmente imparcial. O versículo 11 crava isso. Para com Deus não há acepção de pessoas. Isso acaba com qualquer ideia de que Deus prefere um grupo, uma nacionalidade, qualquer coisa assim. Judeu, gentil, tá todo mundo no mesmo barco nesse quesito. Versículos 9 e 10. Imparcialidade. E o terceiro? E o terceiro é que o julgamento leva em conta o conhecimento, a luz que cada um recebeu. Versículo 12. Quem pecou sem ter a lei de Moisés vai ser julgado sem ela, com base naquilo que a própria consciência acusa ou defende, a tal lei gravada no coração, como diz nos versículos 14 e 15. Já quem pecou tendo a lei escrita, aí sim vai ser julgado por ela. Um dos comentários resume bem, achei interessante. A base do julgamento são as obras. A regra do julgamento é o conhecimento. Peraí. Isso sempre me dá um nó quando leio Paulo. Ele é o cara da salvação pela fé, certo? Como assim agora o julgamento é segundo as obras? Não parece uma contradição? O que as fontes dizem sobre essa tensão entre fé e obras no julgamento? Essa é a pergunta clássica de Romanos. Mas assim,
No pensamento de Paulo não é bem uma contradição. A chave é entender o papel das obras aqui. Elas não são a moeda de troca para comprar o céu, sabe? Elas são a evidência, o resultado visível que mostra o que está no coração. Se tem fé de verdade ou não. Pensa assim, você olha os frutos para saber como está a árvore, né? Paulo não está jogando fora a justificação pela fé. Ele vai falar muito disso depois. Aqui ele está descrevendo o critério do julgamento, como diz o versículo 13. Não adianta só ouvir a lei, tem que praticar. Mesmo que, e os comentários ressaltam isso, ninguém consiga ser perfeito na prática só por esforço próprio. As obras, boas ou más, mostram para onde o coração aponta. Entendi. As obras como um termômetro, então. Isso, um termômetro da fé ou da falta dela. E esse julgamento vai fundo mesmo, né? O versículo 16 fala até dos segredos dos homens. Nossa! Exato. Nada fica escondido. Não é só o que a gente faz por fora, o que todo mundo vê. São as intenções, os desejos guardados, os pensamentos. Tudo isso vai ser julgado por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. A nossa consciência já funciona meio que como um tribunalzinho interno, né? Acusando ou defendendo, como diz o versículo 15. Mas o julgamento final de Deus vai ser completo, definitivo. Agora, do versículo 17 em diante, o tom parece mudar um pouco. Paulo fala direto com alguém que tem por sobrenome judeu. Ele lista um monte de privilégios: confiar na lei, se orgulhar de Deus, conhecer a vontade dele, se achar guia dos cegos. Uau, parece um currículo e tanto. Mas aí que a coisa vira, né? O que Paulo faz com essa autoconfiança toda? Exatamente aí que está a virada. Ele usa essa própria lista de privilégios para jogar na cara uma hipocrisia enorme. Do versículo 21 ao 24, ele solta aquelas perguntas retóricas que são devastadoras. Você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o roubo, rouba. Você que condena um adultério, adultera. Você que odeia ídolos, rouba os templos deles. Essa de roubar templos é curiosa. Sim, o comentário que a gente viu sugere que talvez se referisse a casos reais, tipo um que o historiador Flávio Joséfo conta, de judeus que teriam desviado ofertas, sabe? E isso manchava o nome de toda a comunidade lá em Roma. A ironia é pesada. Eles se orgulhavam da lei, mas quebravam a lei. E o resultado? Paulo diz que o nome de Deus acabava sendo blasfemado entre os gentios por causa deles. Versículo 24. É muito forte. Pesado mesmo. E a circuncisão, que era um sinal físico tão importante para a identidade judaica, o símbolo da aliança, como Paulo trata a confiança que eles colocavam nisso? Ele vai direto ao ponto, de um jeito que, para a época, devia ser chocante. Basicamente, ele desmonta essa confiança cega no sinal externo, com dois argumentos principais. Primeiro, no versículo 25. A circuncisão só vale alguma coisa se a lei for cumprida. Se a pessoa vive quebrando a lei, aquele sinal no corpo vira nada. É como incircuncisão. Não é um amuleto, né? Certo. E o segundo argumento? O segundo é ainda mais radical. Está ali do 26 ao 29. O que importa para Deus mesmo é a realidade interna, espiritual. Paulo chega a dizer que um gentil que não tem a marca física, mas que busca viver de acordo com os princípios justos da lei, provavelmente pela fé, né, como ele vai desenvolver depois, esse gentil é considerado por Deus como se fosse circuncidado. Uau, então ele está redefinindo totalmente o que é ser um verdadeiro judeu. Exatamente. Não é a descendência, o sangue, nem o ritual por si só. Versículo 28 deixa claro, o verdadeiro judeu é quem é judeu interiormente. E a circuncisão que vale, que agrada a Deus, não é a marca na pele, mas a do coração, feita pelo Espírito. Uma transformação lá dentro, operada por Deus, não só seguir a letra da lei por fora. Versículo 29. Quem tem essa realidade interna, essa busca sincera, é que recebe o louvor que vem de Deus, não só o aplauso dos homens. O comentário até lembra que Judá, a raiz de judeu, significa louvor. Interessante, né? O verdadeiro louvado é o aprovado por Deus. Nossa, faz muito sentido pensar por aí. Mas depois de um argumento desses, que relativiza tanto a herança, os rituais, imagino a galera ouvindo isso pela primeira vez. A pergunta deve ter sido imediata. Ué, então qual a vantagem de ser judeu? Para que serviu a circuncisão?
Paulo parece que já espera essa reação no comecinho do capítulo 3, né? Sim, ele antecipa total. Ele usa essa técnica que chamam de diatribe, que é tipo um diálogo imaginário. Ele mesmo levanta a pergunta e já responde, para conduzir o raciocínio. Primeiro, a objeção está lá no 3.1. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E a resposta de Paulo no 3.2 é muita, em todos os sentidos. Ele não está negando os privilégios, não. O principal qual é? Primeiro, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos de Deus, isso significa? Basicamente, a palavra revelada de Deus, as Escrituras. Eles receberam isso, é um privilégio imenso, claro. Mas como a gente acabou de ver, privilégio traz junto uma responsabilidade enorme. Certo. E ele continua respondendo a outras possíveis perguntas, né? Isso, vem outra objeção implícita no 3.3. Tá, mas e se alguns judeus forem infiéis? Isso quer dizer que Deus também não vai cumprir as promessas dele? A resposta no 3.4 é um não bem forte. De maneira nenhuma. A lógica dele é: Deus continua sendo verdadeiro e fiel, mesmo que todo mundo seja mentiroso. A nossa infidelidade não anula o caráter de Deus. Entendi. A falha humana não invalida Deus. Exato. E ele segue rebatendo umas ideias bem tortas que poderiam surgir disso, ali do 3.5 a 8. Tipo aquela ideia absurda de que, já que o nosso pecado faz a justiça de Deus brilhar mais, então Deus seria injusto se nos castigasse. Ou pior ainda, aquela ideia que Paulo diz que acusavam ele de ensinar. Então vamos fazer o mal para que venha o bem. Ele rejeita isso com força total. Diz que Deus é sim o justo juiz do mundo. E quem pensa desse jeito merece a condenação. É fascinante ver como ele vai construindo o caso, né? Antecipando as dúvidas. Então, para a gente resumir um pouco o que vimos hoje de Romanos 2 e início do 3, o julgamento de Deus aparece como imparcial, focado na verdade do coração e nas ações que saem dele e não em rótulos externos, tipo origem, saber a lei de cor ou rituais como a circuncisão. A hipocrisia, essa de condenar no outro o que a gente mesmo faz, é criticada duramente. E a verdadeira identidade espiritual, a justiça que conta, é algo interno, uma obra do Espírito no coração que busca agradar a Deus, não aos homens. É isso. Perfeito. E essa análise toda, baseada nas fontes, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão que vale para hoje. A gente viu como um privilégio real, nesse caso, ter a revelação de Deus pode virar uma armadilha. Gerou orgulho, hipocrisia, em vez de humildade e responsabilidade. E aí fica a pergunta para nós. Será que hoje as vantagens que a gente acha que tem, sei lá, conhecimento, status, recursos, até a nossa própria religião ou filosofia, será que elas não podem, de um jeito sutil, criar uns pontos cegos na gente? Será que não nos inclinam a julgar os outros com mais rigor do que a nós mesmos, sempre achando uma desculpa para as nossas falhas? Fica aí para a gente pensar. Como é que a gente cultiva uma integridade de verdade, onde o que a gente fala e o que a gente vive andam juntos, buscando uma aprovação que venha de um padrão mais alto, e não só do aplauso fácil das pessoas ao redor?